Bom dia. Se tiver aí, pode ir entrando, pode ir chegando. Estou só ajeitando aqui minha transmission. Fala aí, bom dia, bom dia. Sarinha, Caio, bom dia. Vamos lá. Caneta verde hoje está funcionando, que bom. Beleza. Bom, e aí? Deixa eu colocar aqui, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, quem entrou aí agora? Felipe, Gustavo, Júlia. Então, bom dia a todo mundo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou conversando com vocês no início, né? Só falar para vocês o seguinte. Hoje a gente vai recapitular um pouco do capítulo 8 que a gente viu na semana passada e vamos dar início ao capítulo 9, tá? Então, quem já tem... O capítulo 9 já é o início da apostila 2, beleza? Então, o capítulo 8 foi o último capítulo da apostila número 1. Então, a gente vai seguir agora para a apostila 2. Quem tiver a apostila 2, já pode pegar aí para a gente começar a trabalhar com ela. Lembrando que quem não tiver a apostila nas mãos, porque não conseguiu pegar ainda no colégio, não está saindo de casa, né? Então a gente sabe de tudo isso, mas vocês podem acessar também a apostila através do portal Eleva, tá? A apostila digital é a mesma coisa da apostila que vocês vão ter física, tá? Então quem caso não tiver pego a apostila 2 ainda, pode acessar aí pelo portal para a gente dar continuidade, tá? Eu, inclusive, estou usando a apostila do portal, funciona super bem, é super tranquilo, tá bom? Então, quem entra mais? O Pedro, Manu, Clara, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai terminar a apostila 1, tá? Faltou fazer só alguns exercícios, aqueles exercícios para casa, né? Espero que vocês tenham feito, né? Tem que fazer, tá? Mas eu vou corrigir alguns deles, e aí depois a gente segue para a apostila 2, tá? Para o capítulo 9. Antes disso tudo, tá? Lembrar vocês que eu criei não, na verdade foi criado um grupo da turma de vocês lá no Google Sala de Aula, ou Google Classroom, não sei como vai aparecer aí para vocês, né? E dentro dessa sala de aula virtual, vocês têm lá a nossa atividade para entregar, tá? Mas eu não quero falar da atividade que vocês vão entregar, não, porque a atividade que vocês vão entregar é complementar, vocês já sabem como é que funciona. Quero falar que naquele espaço, para cada um de vocês, tem um espaço de comentários da atividade. Eu estou abrindo, então, aquele espacinho ali, individualmente para cada um de vocês, para a gente conseguir se comunicar, tirar dúvidas, sejam dúvidas relacionadas à própria atividade que vocês vão fazer, a complementar, quanto dúvidas relacionadas à aula, né, o que foi explicado. Então, tentei fazer um exercício, mas está muito cabuloso, professor, não estou conseguindo fazer, está difícil. Então, entre em contato lá, nesse espaço que eu reservei, eu mandei uma mensagem para cada um de vocês que já estão lá no Google Sala de Aula, depois eu vou conferir se entrou mais alguém novo lá, para poder mandar mensagem também. Então, esse espaço de comentários individuais, comentários particulares, vocês podem usar para tirar dúvida comigo, tá? Aquele espaço é individual de cada um de vocês, então cada aluno tem o seu espaço de comentários. É como se fosse um WhatsAppzinho, né? Então, simplificar, né? Então, ali você vai conseguir tirar as dúvidas comigo, só eu vou ter acesso às dúvidas que você publicar lá comigo, e só você vai ter acesso à minha resposta também, a resposta que eu der, tá? Então é um espaço individual, porque às vezes acontece aqui, ó, tem uma dúvida na aula, mas você não quer tirar na aula, porque às vezes a dúvida eu acho que é muito boba, é muito fundamental. Então, lembrando a vocês que nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida, por mais fundamental que seja, deva ser mantida, todas as dúvidas devem ser solucionadas, sanadas, tiradas, tá bom? Então, rolou de não querer tirar dúvida na aula, pode ir lá naquele espaço individual, mandar um comentário lá, professor, fiquei com uma dúvida no exercício tal, né? Não consegui entender o exercício do livro. Só vou pedir para vocês sempre dizerem a qual exercício se refere, para eu poder buscar e orientar vocês, tá? Que lá eu vou usar para fazer essa comunicação com vocês fora
da nossa aula, da nossa própria aula sempre de sexta-feira, tá bom? Então podem usar aquele comentário, aquele espaço de comentários à vontade para a gente poder se comunicar, valeu? Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 e 9, então bom dia para todo mundo que está chegando agora. Falar sobre o capítulo, na verdade, sobre o capítulo 9, mas vamos terminar e corrigir o capítulo 8. Coloquei aí já na descrição do vídeo qual vai ser a nossa parte da aula de hoje, mas está aí também no comentário, tá? Então, vocês podem ir lá buscar na apostila 2, mas primeiro vamos começar da apostila 1. A apostila 2 é só o capítulo 9, que a gente vai falar daqui a pouco. O capítulo 9, ele é uma continuação do capítulo 8, tá, gente? Então, o capítulo 9, ele não tem matéria nova, né? O capítulo 9, ele é somente exercícios, né? Ele é composto somente por exercícios. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas vamos começar no capítulo 8, né? Vamos começar terminando os exercícios que a gente iniciou lá no capítulo 8. Lembra que a gente está falando de semelhança de triângulos, né? Então, semelhança de triângulos que são semelhantes entre si, né? Então, eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês digam se tentaram ou não fazer, se conseguiram ou não fazer, tá? Mas, enquanto isso, eu já vou compartilhar minha tela com vocês, já iniciando aqui os trabalhos. Vamos lá para o primeiro exercício contextualizado. Esse daqui foi passado para vocês fazerem na semana passada. Isso está na página 501 da apostila, página 501 da apostila de vocês, da apostila 1. Vou colocar aqui no quadro qual é a página, mas vamos ler, então, o exercício, né? Então, esse foi o primeiro exercício que foi passado aí para casa, né? Então, lembra que foram 4 exercícios para casa, né? Então, da apostila 1, vamos lá começar na página 501. O primeiro exercício contextualizado deste capítulo, do capítulo 8, tá? Então, ó, um cabo de aço AC, o que é AC? É o segmento AC, esse todo aqui, ó, AC, de 7 metros de comprimento. Primeira informação bacana aí pra gente, primeira informação super relevante que a gente precisa, né? É o comprimento do cabo AC, ele mede 7 metros todo ele, né? É como se eu pegasse uma corda e estivesse esticando, né? Do topo lá do muro até a base, né? Dessa forma aqui. Está de 7 metros, uma corda de 7 metros. Então, esse cabo foi utilizado para sustentar um muro, né? Onde uma barra de aço do segmento EB, aqui, ó. Então, aqui eu tenho o cabo de aço, né? Ligando aqui com o chão, fazendo uma sustentação. E aí, depois ele pega uma barra de aço que vai do muro até esse ponto B, de E até B, tá vendo, ó? Perpendicular ao muro, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o muro, que é paralela ao chão, né? E essa barra foi fixada nesse cabo perpendicular ao muro, como mostra esta figura aí, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho é o meu cabo de A até C. Então, vou só desenhar aqui no meu quadro, para a gente já tenho a minha barra EB, tá? Então, vamos agora para as outras informações desse meu problema, tá? Aí a gente vai lá para cima. Então, a gente tem já essas informações do cabo, do comprimento do cabo de aço, tá? Então, o cabo de aço mede 7 metros. Então, já tenho que a medida de AC igual a 7. Eu vou botar só 7, depois a gente bota a medida em metros. Se o segmento AB mede 3 metros e o AE 2,4 metros, então ele pergunta o quanto que mede AD, tá, em metros. Tá? Então, vou agora, já sei que o meu problema, já sei os dados do meu problema, tá? Então vou parar o compartilhamento aqui, mas vou mostrar que o meu quadro tem mais ou menos essa representação. Aqui, né, eu sei que é o solo, tá? Formando aqui os meus 2 triângulos. Vocês vejam que eu tenho 2 triângulos aqui, né? Tem um triângulozinho pequeno aqui, ó, e tem um triângulozão maior ali, né? Então, tem 2 triângulos ali, beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, Rafael. Tranquilo, tranquilo. Mas pode ir falando aí, qualquer dúvida que você tem, escreve aí.
Tá? Então, o AC mede 7 metros e o comprimento dos outros dois, né? Então, o AC é isso aqui tudo, ó, de A até C, já coloquei aqui, 7. O meu AB, ou seja, daqui até aqui. Então, AB, eu tenho a medida de 3 metros, então igual a 3, né? E agora tem o segmento AE de 2,4. É o único que não é um inteiro, né? É um número aí que pode ser convertido em fração ou um número decimal, né? Então, 2,4 que tem uma casa decimal. 2,4 também tudo em metros, tá? O meu igual tá falando horrível aqui. Igual. Pronto. Tá? Então, ó, AC 7, AB 3 e AE, esse pequenininho aqui de cima, 2,4. Tá? Bom, eu sei que isso é um problema de semelhança de triângulos. Por que eu sei que isso é um problema de semelhança de triângulos? Porque ele me disse que o segmento, tá? O segmento EB, ou seja, esse segmento aqui, que foi gerado, até vou colocar aqui em cima, o segmento EB, que foi o segmento gerado, né, pelo cabo, pela barra de aço que se liga entre o cabo e o muro, né, ele é paralelo à base. Qual é a base? A base é o segmento DC. Né? Então, a base é o segmento DC. Então, se essa barra é paralela à base, o ângulo que o chão, né, o solo, tá, forma com o cabo de aço, que no caso aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, já que esse muro, né, ele é perfeitamente vertical, então o ângulo que o muro forma com o chão vai ser exatamente igual ao ângulo que o muro forma com a barra de sustentação ali presa no muro. Né? Por quê? Porque se esse segmento EB é paralelo a esse segmento, então ele forma com o outro segmento, que é o mesmo, né, para os dois, o mesmo ângulo, né? Então a mesma medida angular. No caso ali é uma medida de 90 graus. Então eu posso entender que tanto esse triângulo pequenininho, o triângulo EAB, quanto o triângulo grandão, o triângulo DAC, são semelhantes. Vejam, eles têm, né, tamanhos diferentes, mas eles são semelhantes. Então, eu posso ou redesenhar esses triângulos, tá? Ou eu posso direto já tirar algumas conclusões a partir deles. Veja, ó, o que tem relação com o meu triângulo total? Né? Qual a relação em metros com o meu triângulo total? O que o problema aqui é? O problema é que eu tire a medida AD. Ou seja, AD é a medida do tamanho do muro. Então, ele quer que eu calcule o tamanho desse muro aí, né? Então, o AD eu vou colocar aqui como uma interrogação, tá? Eu tenho que ver o seguinte, tá? Esse ângulo aqui, ó, para os meus dois triângulos, tanto para o pequeno quanto para o grande, esse ângulo aqui do topo, né, lá daquele vértice A, é igual para os dois, né? O ângulo reto também é o mesmo para os dois. Então, eu posso dizer que, nesse meu caso de congruência de triângulos, de semelhança de triângulos, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, correto? Esses ângulos são iguais. Se esse aqui é o mesmo, tanto para o triângulo grandão quanto para o triângulo pequenininho, né, o mesmo valor angular, se mede 30 graus para um, mede 30 graus para o outro, o ângulo reto para os dois é igual, e está ali na mesma, quase na mesma linha, né, um em relação ao outro, tá? Então o ângulo que sobra interno ao triângulo pequeno vai ser igual também ao ângulo que sobra interno ao triângulo grandão. Sempre que eu formo, então, né, um triângulo dentro já de outro, eu tenho casos de semelhança de triângulos ali, beleza? Então, vou desenhar aqui o que eu já possuo, tá? Então, vou pegar para o triângulo grande, tá? Vou fazer tudo em relação ao triângulo grande e depois tudo em relação ao triângulo pequeno. O que eu quero? Eu não quero o segmento AD, a altura do muro. Então, no lugar dessa interrogação, eu vou chamar AD aqui, ó, de X, tá? Para ficar mais fácil. Então, vou pegar, ó, o segmento AD, que tem a ver com o triângulo grande, né? Ou seja, a altura do muro. Vou pegar esse cara, tá? Vou colocar ele aqui. AD, tá? Dividido por... Aí vou fazer uma divisão aqui, depois eu vou igualar, vou criar uma equação, tá? Então, o segmento AD, que eu chamei de X, tá? Dividido pelo quê? Vou até colocar aqui em cima para a gente depois representar. Ó.
AD dividido pela outra parte do meu triângulo formado, né, pelo triângulo DAC, ou seja, pela outra parte que eu já tenho informações, né, do meu triângulo maior. Então, o AD é a altura do triângulo maior. Qual é a outra parte do triângulo maior? É o segmento de A até C. Esqueço, por enquanto, esse triângulo menorzinho, tá? Então, vou dividir pelo segmento de A até C, porque eu já tenho a informação dele, dividido por 7, vai ser igual, né? Se eu peguei agora triângulo grande de um lado da equação, do outro lado vem o quê? Triângulo pequeno, né? Agora eu vou pegar o meu triângulo pequenininho. O que é proporcional à medida AD do triângulo grande? É a medida AE do triângulo pequeno. Veja que AD para o triângulo grande é a altura. AE para o triângulo pequeno é a altura do triângulo pequeno. Né? Então, meu 7 está com o nariz escorrendo aqui, a tinta está vazando. Então, vou aqui colocar do outro lado, também no numerador. Se meu numerador de um lado da equação veio com a altura do triângulo, o meu numerador do outro lado também tem que ser a altura do triângulo, mas agora a altura do triângulo pequeno, que é o segmento AE. Antes de colocar os números, vou até colocar aqui, ó, em vez de 7 direto, vou colocar AC. Então, só para a gente poder escrever a equação, depois a gente substitui pelos valores, tá? E aqui eu venho com AE, que é a altura do triângulo pequenininho, e a hipotenusa do triângulo pequenininho, né, esse lado aqui, ó, eu usei antes a hipotenusa do triângulo grande, o lado maior do triângulo grande, agora no denominador também do outro lado da equação, vou usar a hipotenusa do triângulo pequenininho. Tá? Então, tudo aqui, ó, esses dois aqui tem a ver com o triângulo grande DAC, tá? Então, sempre eu gosto de colocar para referenciar vocês, ó, aqui é o triângulo DAC, e aqui tem a ver com o triângulo pequeno, que é o triângulo EAB. Tá? Então, triângulo EAB. Beleza? Então, aí você já sabe o que se refere a cada coisa. Sempre em casos de semelhança, a gente pode fazer assim. É mais fácil, por quê? Porque aí tu não se perde, né? Tu sempre pega a incógnita que você quer descobrir, coloca do lado da equação que você, do lado normalmente esquerdo da equação, né? Que a gente sempre fala x igual a tanto, nunca tanto igual a x, dificilmente a gente faz o inverso. Então eu tento colocar a incógnita sempre do lado que eu já leio, né? E o restante dos dados do outro lado, tá? Mas para isso tem que sempre formar o quê? Duas razões de proporção. Lembrem sempre disso. Formo duas razões de proporção, beleza? Agora eu vou escrever os números que eu tenho. Ó. AD eu chamo de x. Então eu vou fazer x dividido por AC, foi o comprimento total que ele me deu, 7. Então x dividido por 7 vai ser igual a E, ele me deu aqui, ó, é esse daqui, como sendo 2,4. Então 2,4 aqui em cima, dividido por AB. O que é AB? AB é essa medida aqui. Né, a medida do triângulo menor, da hipotenusa do triângulo menor, que ele me deu como sendo 3. Tá? Então, tenho esta equação montada. X dividido por 7 igual a 2,4 dividido por 3. Beleza? Então, a gente tem que resolver essa equação aqui. A gente resolve isso de forma muito simples, né? E para isso, para resolver essa equação, eu posso, então, apagar tudo que eu tenho do lado de cá, porque eu não preciso mais de nenhuma informação aqui do meu triângulo. Todas as informações dos ângulos eu já escrevi, beleza? Então, vou agora resolver somente essa equação, é a parte normalmente mais rápida e mais simples, né, do nosso problema. Tá? Então, vou trazer aqui para o lado. Ó, vou pegar, então, esse 7 que está aqui dividindo, ele tem que passar para o outro lado. Lembre, sempre que quando eu passo um denominador para o outro lado, eu passo ele multiplicando pelo numerador do outro lado. Então, eu venho que x vai ser igual sempre a 7 vezes, vou até colocar aqui uma barra de divisão, que o 3 vai ficar ali, ó, 7 vezes 2,4 dividido por 3. Dá para simplificar um com o outro? Pô, até dá, né? Dá para simplificar o 2,4 com 3. Se eu quiser simplificar, então, ó, lembra que 24 é um número que é múltiplo de 3, né? 3 vezes quanto é igual a 24? Né? Lembra que 3 vezes 8 é igual a 24. Né? Então, 24 dividido por 3 daria 8. Só que também tem uma vírgula aqui, então isso aqui dá 0,8.
Então, o meu x vai ser igual a 7, né? Vou até colocar embaixo que a gente tem espaço aqui. Raramente eu tenho espaço no meu quadro, mas aqui, como eu apaguei todo o restante, eu tenho espaço. Então, x vai ser igual a... Então, vou dividir o 3 por 3 e dividir o 2,4 por 3. Dividir um pelo outro, né? Posso simplificar assim. Então, vou ficar com 7 vezes o quê? 0,8. Tá? Aí é só fazer esse cálculo aí, ó. Lembra que 7 vezes 8, 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8, 56. Só que não é 0,8. Então é a mesma coisa que 8 sobre 10. Então vai ser 56, equivalente, né, a 56 dividido por 10. Né? Posso dizer isso aí? Posso transformar 0,8 então em fração, se eu quiser? Posso transformar, posso dizer que isso aqui é 7 vezes 0,8 é 8 dividido por 10. Aí eu faço 7 vezes 8, 7 vezes 8 é 56, dividido por 10. Então, fico com 5,6. Essa medida em x é dado em metros. Beleza? Cálculo simples. Aí vocês resolver a parte do cálculo numérico, né? Aí vocês podem resolver da forma que vocês se sentirem bem mais à vontade, tá? Eu estou fazendo aqui de uma forma, vocês podem utilizar outra. Então, essa daí corresponde à letra D no problema de número 1, tá? Esse é o problema de número 1, contextualizado número 1 da apostila, tá? Bom, vamos seguir então para o próximo. Eu tinha deixado para vocês fazerem também, além do 1, o 3, o 7 e o 9. Então vamos para o 3, rapidamente aqui. O 3, ele conta aí uma história bem bacana, né? Dos passos que Pedro descreveu aí no rio, né? Então vocês vão ver que é um problema razoavelmente comprido, tá? Então tá aqui, ó. Vou mostrar aí para vocês também. É um problema razoavelmente comprido. Tem toda uma história que ele conta, né? Quer dizer, Pedro partiu do ponto P, fixou uma estaca, que está o rio, né? As margens do rio, e ele quer saber qual é a medida da largura desse rio, tá? Mas para isso, a partir desse ponto P que ele fixou a estaca, ele partiu na trajetória, né? Até paralela ao rio, dando 6 passos, né? Ele pega dessa estaca que ele fixou, dá 6 passos e fixa nesse ponto E. Depois do ponto E, ele, de forma bem inteligente, né, ele parte até um outro ponto Q e dá 4 passos até o ponto Q. Então, aqui ele deu 6 passos, aqui ele deu 4 passos. E depois do ponto Q, ele vai até o ponto F, dando também, se eu não me engano, 6 passos também. Né? Então, corresponde a 6 passos também, entre Q e F. Tá? Então, eu vou mais ou menos desenhar esses pontos aqui no meu quadro, e aí a gente vai ver o que isso daí vai surgir. Ele quer saber a largura da margem do rio, né? Ou seja, a largura da margem do rio é o segmento de A até P, ou de P até A. Tá? Então, para saber a largura da margem do rio, a gente tem que fazer isso como um problema de semelhança. No caso daí, vai ser um problema de semelhança também de triângulos. Então, aqui vai ser o Q, aqui vai ser o F, E, aqui vai ser o ponto P, e aqui é a altura, a margem do rio, ponto A. Tá? Então, vamos lá para o nosso quadro, né? Então, ele fez exatamente, ó, ele partiu de P, veio até E, né? De E, ele seguiu até Q, onde, né? De P até E, ele deu 6 passos, de E até Q, ele deu 4 passos, e aí ele veio depois de Q até F, para poder comparar com aquela margem lá do outro lado, ele fez um outro segmento aqui, também perpendicular a esse anterior, onde aqui nesse segmento ele deu 6 passos. Tá? E ele quer saber qual é a altura da margem do rio, ou seja, o quanto representa este segmento aqui. Ó. Vou desenhar até de verde, quanto representa esse segmento aqui, de A até P. Isso aqui é o nosso valor que a gente quer encontrar, está em verdinho ali. Bom, para isso a gente tem que tornar esse problema um problema de semelhança,
Tá? No caso aí, como a gente está estudando semelhança de triângulos, um problema de semelhança de triângulos. Então, vamos juntar esse ponto E na margem A e vamos juntar esse ponto E também no ponto F. Né? Então, veja aí que a gente formou dois triângulos semelhantes, não é mágica, é matemática, né? Eu tinha um professor que adorava falar isso, não é mágica, é matemática, né? Então, aqui a gente não tem nenhum tipo de magia, né? Isso aqui é tecnologia, mas a tecnologia menos recente, né? Uma tecnologia aí de alguns mil anos atrás. Bom, então, a gente tem dois triângulos semelhantes. Como é que a gente pode ver que esses triângulos são semelhantes? Ó, aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu também tenho um ângulo reto. Então, a partir desses ângulos retos, eu vou comparar esses dois triângulos formados e vou até apagar esse ponto E aqui, porque ele só era interessante para o nosso problema. O ponto E é o ponto onde os dois triângulos, o vértice, né, onde esses dois triângulos se encontram, tá vendo? Então, nesse ponto E, onde os dois triângulos se encontram, eu vou ter uma coisa interessante que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer, sempre que eu tenho, né, um mesmo vértice gerando dois ângulos, tá? Ou melhor, quando eu tenho dois ângulos que passam pelo mesmo vértice, esses ângulos, um de frente para o outro, são sempre iguais. Tá? Então, aqui eu tenho dois triângulos, que nesse caso, esse triângulo é oposto pelo vértice a esse triângulo ali. Então, quer dizer, esse ângulozinho aqui, tá? Gerado a partir desse ponto, né, do ponto E, que eu apaguei ali, posso colocar de novo só para a gente comentar, gerado no ponto E, e o ângulo gerado no ponto E do outro triângulo, ou seja, do triângulo APE e do triângulo FQE, esse ângulo, esse ponto aqui ele descreve dois ângulos opostos pelo vértice, que são dois ângulos iguais, tá? Então, já sei que são dois ângulos iguais ali, então aqui eu já tenho dois triângulos semelhantes a partir desse vértice, e aí eu poderia dizer, por exemplo, que, né, o único ângulo que sobrou, que nesse caso do triângulo APE foi esse aqui de cima, e no caso do triângulo FQE foi esse aqui de baixo, também são iguais, né? Então são triângulos semelhantes aí, a partir dessa congruência. Sobrou um ângulo, então automaticamente eles serão iguais sim, ok? Bom, o que a gente pode ver aqui então? Se a gente olhar para esses triângulos de forma, se eu colocasse um do lado do outro, né? Essa aqui é a base do meu triângulo APE, né? O segmento EP é a base do meu triângulo APE. Em compensação, para o meu triângulo FQE, a base, né, não é 6 e nem é esse outro segmento. A base vai ser 4. Vejam que a base desse, né, é o segmento que parte do ponto P, passa pelo ponto E, que é comum aos dois, né, e chega até o ponto E. E a base do outro, ele parte do ponto E e chega até o ponto Q. O ponto E é comum também aos dois. Esses dois segmentos dos dois triângulos são exatamente paralelos, né? Um é continuação do outro. Então, automaticamente, esses dois segmentos eles têm ali uma determinada proporção. Tá? Então, aqui é a base desse triângulo APE e essa daqui é a base do meu triângulo FQE. Só que o triângulo FQE está deitado, né? Está de cabeça para baixo. Tá? Então, quero encontrar o valor de x. Vamos fazer tudo primeiro em relação ao triângulo APE e depois a gente compara com o triângulo FQE, ok? Então, vou fazer aqui, vou montar minha equação. Ó. Vou pegar esse lado aqui, que é a altura desse meu triângulo do lado direito, então x, sobre a base do meu triângulo do lado direito, que é igual a 6, né? Vai ser igual, não fiz a altura primeiro aqui em x, então do outro lado da equação vem a altura do outro. Qual é a altura do outro? 6, dividido pela base, né? Aqui no caso do meu primeiro triângulo, a base era o segmento de E até P. A base do outro é o segmento de Q até E, que é 4. Beleza? Então, montei a minha equação de semelhança, tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, ou então, basta passar o 6 para esse lado de cá, se ele está no denominador, ele passa para o outro lado, sempre multiplicando pelo numerador, né? Então, nesse caso, o meu x vai ser igual, isso daqui eu estou falando do número de passos, tá? Vou calcular x, que é o número de passos. Depois a gente vai transformar esse número de passos para a quantidade em metros, né, ou centímetros que ele andou, tá? Então, x vai ser igual a tudo isso dividido por 4, tá? 6 vezes 6.
Tá? Então, 6 vezes 6 e tudo isso dividido por 4. Aí você pode fazer 6 vezes 6 e dividir por 4, ou então você já pode simplificar um 6 com um 4 e depois fazer a sua divisão. Vamos fazer direto dessa vez, né? Só para mudar um pouco. 6 vezes 6 é 36. 36 dividido por 4. Então, eu vou ver aqui que o número que multiplicado por 4 chega em 36 é 9. Então, x é igual a 9 passos. Tá? 9 passos. Só que ele me fala no problema o seguinte, por isso que é um problema contextualizado, né? Porque não para aí, né? Ele fala, como cada passo de Pedro mede 80 centímetros, então a largura do rio em metros é de aproximadamente A. Então, o meu x é o número de passos. Ele quer saber qual é a largura do rio, ou seja, qual é o segmento AP. Então, eu vou dizer que o segmento AP, né, a largura do rio, em metros, vai ser igual a 9 passos que Pedro deu, multiplicado por 80 centímetros. Aí você vai descobrir qual é a largura em centímetros. E depois você passa para metros, né? Ou então já poderia descrever 80 centímetros como 0,8 metros. Já teria direto a medida em metros também. Pode ser, tá? Lembra que 9 vezes 8 é 72. Então, isso aqui vai dar 720 centímetros ou 7,2 metros. Tá? Exatamente 7,2 metros. Só que no problema, esse daqui é o número 2, é o número 4, né? Só que no problema você não tem a medida, número 3, desculpa. Só que no problema você não tem a medida 7,2, porque ele fala a medida aproximada. Então, aproximadamente a 5, 6, 7, 8 ou 9 metros. Bom, 7,2 está mais próximo de 7 do que de 8. Então, a gente pode dizer que nesse problema a letra é C. A largura do rio corresponde a aproximadamente 7 metros. Beleza? Também é um problema simples, né? Contextualizado, mas simples, ok? Muito legal também da gente poder tratar. Então, vamos fazer o exercício 7, que é o último que falta aí do capítulo 8, depois a gente parte para o capítulo 9, que é a aplicação disso também, dessa mesma teoria toda em exercícios. Então, no número 3 do capítulo 8, exercício conceitual, letra C, tá? Aproximadamente 7 metros. Bom, vou apagar tudo agora, para a gente poder ter espaço de fazer o nosso último exercício da apostila 1, e depois a gente parte já para a apostila 2. Tá? Então, no exercício de número 7, qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, pode ir mandando aí, tá? Pode ir mandando aí que eu estou vendo. Então, vamos lá agora para o outro exercício aqui, tá? Do capítulo 8, ó, da fonte luminosa aqui, ó, exercício número 7. Esse exercício é muito, muito legal. Muito legal. Então ele fala assim, é bem fácil também, tá? Não é difícil não. Parece ser difícil, mas não é não. Tá aqui, ó, uma fonte luminosa a 25 centímetros do centro de uma esfera projetada sobre uma parede. Deixa eu voltar, peraí. Uma fonte luminosa a 25 centímetros do centro de uma esfera projeta sobre uma parede uma sombra circular de 28 centímetros de diâmetro, conforme essa figura que vocês estão vendo aí. Então, ó, a fonte luminosa está aqui, tá? Então, ela vai projetar sobre uma parede lá do outro lado, a parede do outro lado, a gente não sabe a medida dela, mas a gente sabe que essa fonte luminosa projeta sobre essa parede, esse segmento circular aí, o centro de uma esfera, né, uma sombra de 28 centímetros lá do outro lado, e eu leio o tamanho dessa sombra na parede. Tá? Então, ela projetou sobre uma esfera, né, uma sombra de 28 centímetros lá na parede. Né? Então, ele fala que essa fonte luminosa ela tem uma distância de 25 centímetros do centro da esfera. Tá? Então, uma distância aqui horizontal de 25 centímetros do centro da esfera, conforme essa figura. Vejam que aqui ele já nos dá, né, qual é o comprimento do raio dessa esfera. Né? O raio dessa esfera mede 7 centímetros. Nossa, que exercício bacana. Né? E ele fala aqui, ó, se o raio da esfera mede 7 centímetros, é a distância entre a fonte luminosa, tá? Fonte luminosa, e o ponto de tangência da esfera de 24 centímetros, então a distância entre a fonte luminosa
e o ponto de tangência, né? Ponto de tangência é o ponto onde a sombra passa pela esfera, corta, né? Uma das bordas dessa esfera aí é de 24 centímetros, coisa que ele não coloca aqui no problema na figura. Então você tem que escrever a distância D do centro da esfera até a parede é em centímetros igual a... Aí é essa pergunta que ele quer. Então, vamos projetar aqui a nossa sombra. Deixa primeiro eu desenhar a minha esfera. Então, a gente já sabe que eu tenho aí, né, um problema que vai ser um problema de semelhança. Tá? Por quê? Porque formado ali entre a esfera com a fonte luminosa, eu tenho um triângulo. Vejam aqui, ó, que eu tenho exatamente um triângulo. No caso aqui, um triângulo retângulo, porque o raio da esfera, eu posso colocar o raio em qualquer lugar. Tá? O raio da esfera sempre é constante. O raio é sempre a distância do centro até uma das bordas do nosso círculo aqui. Então, ele colocou aqui o raio de forma proposital, já formando um ângulo de 90 graus com a sombra, né, que a fonte luminosa está projetando, sobre os raios de luz da fonte luminosa. Né? E aqui a gente tem um outro triângulo retângulo formado da altura desses segmentos, desses feixes da fonte, né, com a sombra projetada, tá vendo? Também tem um ângulo de 90 graus aqui. Então a gente já sabe que esse é um problema que a gente vai ter que encarar ele pela semelhança de triângulos, pela semelhança desses dois triângulos aí, tá? Então vou colocar aqui no meu desenho, ele está bem pior do que isso, do que o desenho que está feito aí no livro, né? Mas vou tentar melhorar ele um pouquinho aqui, tá? Então aqui eu tenho, né, a minha esfera aqui no centro, tá? Então tem o meu círculo aí, né, olhado com a visão de cima, né? E aqui eu tenho a sombra, os feixes de luz projetados, tá? Aqui ficou agora um pouquinho melhor. Ele me diz que essa distância aqui entre esses dois carinhas, né, é de 28 centímetros, então vou colocar aqui 28, tá? E aí ele fala que do centro da circunferência, do centro dela, até uma das arestas, né, ou melhor, até uma das bordas, né, eu tenho um segmento perpendicular à fonte, tá, que mede 7 centímetros, que é exatamente o raio dessa esfera. Né? E o raio dessa esfera, claro, passa pelo eixo de simetria aqui do meu triângulo. E o eixo de simetria do meu triângulo é essa reta que eu vou traçar aqui, ó, que encontra a base, formando também um ângulo reto à base. Tá? Então tá aí. É mais ou menos essa figura que a gente tem aí desenhada no problema. Tá? O interessante é que ele fala que isso daqui, ó, essa parte aqui, né, do centro da esfera até a incidência da fonte luminosa, esse segmento, né, mede 25 centímetros. Então, esse comprimento aqui é de 25. E esse comprimento aqui, ele fala que mede D. É o valor que a gente quer desvendar, né, a distância do centro da esfera até a parede do outro lado. Bom, ok, né? Como é que a gente pode primeiro observar, né, ou encarar esse problema? Eu vou até colocar o ângulo reto para o outro lado, só para ficar exatamente igual que a gente tem aí. Como é que a gente pode encarar primeiro esse problema? Primeira coisa, não tem jeito, né, gente? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando a gente está observando alguma situação pela primeira vez, a primeira coisa que a gente faz é tornar esse desenho o mais próximo possível da comparação que a gente possa fazer. Tá? Então, eu preciso redesenhar isso aqui. Tá? Como é que eu vou redesenhar isso? Veja o seguinte, né? Observe a seguinte coisa. Né? Esse triângulozinho, retângulo aqui, né? Com o centro da esfera, né? Com o raio da esfera na base, e com esse segmento aqui, vermelho, né? Que seguiu desde a fonte luminosa, esse triângulozinho, ele está inscrito, está formado a partir do triângulo maior, né? Ou seja, a partir desse triângulozão grande aqui. Tá? Mas eu posso ver o seguinte, esse triângulo maior formado por toda a fonte luminosa, né, com a parede, ele não é semelhante a esse triângulozinho, porque esse triângulo maior aqui, ó, esse maior, tá vendo? Ele não é um triângulo retângulo.
Tá? O que é um triângulo retângulo aqui? Os triângulos retângulos que eu tenho são esse pequenininho aqui de dentro, tá? E essa metade do triângulo maior aqui de fora. Tá? Então, eu tenho todo esse cara aqui, ó, essa metade do triângulo maior do lado de fora, tá? Que aí sim é semelhante ao triângulozinho pequeno ali. Para isso, a gente precisa dar alguns nomes. Então, vamos colocar aqui esse ponto de saída de todos eles, vamos chamar de A. Tá? Esse aqui, esse ponto de tangência, tá, que ele fala ali, vamos chamar de B. Tá? E esse centro do círculo, de forma bem proposital, vamos chamar de C. Tá? Esse lado aqui, vamos chamar de D. E esse outro aqui, vamos chamar de E. Tá? Então, vou colocar aqui os nomes dos três lados, dos três lados de cada triângulo que a gente tenha, tá? E eu sei que isso daqui tudo, tá? Isso aqui tudo mede 28. Preciso redesenhar, então, esses triângulos. Se eu sei que isso daqui tudo, essa base toda mede 28, mas eu quero comparar somente os triângulos retângulos, quanto que mede o segmento de D até E? Né? Se tudo mede 28, né? Se isso daqui tudo mede 28, a base inteira, e eu estou cortando esse triângulo exatamente no meio, tá? Ou seja, formando 90 graus com a sua base ali, né? Se é um triângulo isósceles, isso daqui também, esse ângulo também está sendo cortado no meio, então se isso daqui, se a base toda é 28, eu estou cortando essa base no meio, metade de 28 é 14. Então, o segmento de D até E, eu já sei que mede 14 metros, né, no caso. Então, vou até apagar o 28 já, deixar só o 14 ali aparece, tá vendo? Só para a gente tratar o que precisa. Vamos desenhar os dois triângulos. O triângulo grande, vou colocar aqui, e o triângulo pequeno do lado dele. Tá? Vou colocar até, ó, os lados formados aqui com ângulo reto. Então, vou colocar aqui esse lado aqui, esse daqui vai ser meu triângulo retângulo grandão, tá? E esse aqui vai ser meu triângulo retângulo menorzinho. Eles serão semelhantes. Vou desenhar também aqui, ó, quais são esse daqui. Do meu triângulo maior. Esse é o ângulo reto. Tá? Esse é o ponto que eu vou chamar de E, é o vértice do ângulo reto. E esse é o vértice que eu chamo de D. No triângulozinho menor, eu tenho que espelhar ele, porque, ó, para ficar igual, né? Para eu ficar na mesma linha aqui com o ângulo reto, para eu poder comparar, o vértice do ângulo reto do meu triângulo pequenininho é chamado de B, né? E o ponto, né, na mesma base do ângulo reto do meu triângulo pequenininho não é D, é o C. Uma coisa interessante é que tanto o meu triângulo pequeno quanto o meu triângulo grande partem de A. Então, A é o ponto comum a eles. Por consequência, esse ângulo aqui formado em A é o ângulo comum aos dois triângulos. Então, ó, eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo. O ângulo reto é igual ao ângulo reto, eles medem a mesma coisa. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui mede a mesma coisa que esse ângulozinho no meu triângulo pequenininho. Tá? Então, tá aí. Né? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, né, as medidas. Né? Então, as medidas em cada um deles. Então, a medida AD, né, melhor, a medida DE, eu já sei que é metade de 28, que aí, inclusive, acho que o Lucas falou aí, né? O Lucas falou que é 14, isso aí, exatamente isso. Aqui, ó, 14 está aqui, tá? A medida BC da base, eu sei que é 7 para o meu triângulo menorzinho, né? Então, triângulo maior, a medida é 14 da base, triângulo menor, a medida da base é 7, tá? Eu sei que esse segmento 25, para o meu triângulo menor, corresponde a quê? Corresponde a esse lado aqui, ó, compara aí, tá vendo? 25, ó, 25 para o meu triângulo menor é o quê? É a hipotenusa, né? O lado oposto ao ângulo reto, né? Então, aqui eu sei que mede 25 no meu triângulo menor. Mas no meu triângulo maior, né? Esse segmento todo, 25 mais esse D aqui, que eu não sei o valor dele, né? Então, 25 mais esse D, corresponde o quê? Corresponde à altura dele, a altura toda, né? Então, a altura para esse triângulo menor, ou seja, o triângulo maior, o segmento AE, corresponde a 25, vou até colocar aqui deitado, 25 mais D, né? Ali, a altura de um, a altura do outro, tá? E mais qual informação que o meu problema pede aí?
ele pede para a gente calcular a distância D do centro da esfera, mas ele dá mais algum dado. Ele fala que a distância da fonte luminosa até o ponto de tangência, ou seja, até o ponto B, mede 24 centímetros. Então, ele dá ainda essa informação aqui. Ó. A gente pode usar essa informação, né? Essa informação vai ser o segmento de A até B do meu triângulo menorzinho. Então, a gente coloca aqui, ó, 24 centímetros, beleza? Ele quer saber exatamente qual o valor de D, ok? Bom, já que nós desenhamos, então, aqui o triângulo maior e o triângulo menor, essa é a nossa incógnita, né? Esse é o valor que eu quero descobrir, tá? Esse é o valor que eu quero desvendar no meu problema, tá? O que eu preciso, então? Eu preciso de algumas informações ali, preciso das informações contidas nesses dois triângulos. Então, essa figura aqui eu não preciso mais. Então, vou apagar ela, para a gente não confundir, né? E aí eu vou trazer desse lado de cá, do lado de cá, os nossos cálculos. Vou fazer, então, agora a parte mais fácil, que é comparar. São triângulos semelhantes, então, se eu quero descobrir o valor de D, eu deixo sempre a incógnita D, tá, aparente no lado esquerdo da minha equação. Tá? Então, aqui a gente está fazendo o exercício de número 7, né? Não coloquei aqui, então, de número 7. E aí eu vou colocar aqui embaixo a equação que a gente vai usar para resolver, né? Então, eu vou fazer, ó, 25 mais D, porque é esse lado, é esse valor de D que eu quero descobrir. Tá? É o valor de D que corresponde exatamente à distância entre o ponto da borda da circunferência do centro da esfera até a parede, né? Então, 25 mais D, vou fazer tudo, ó, triângulo maior com triângulo maior. Então, 25 mais D dividido por 14, ou seja, altura dividida pela base, e no triângulo menor vai ser o quê também? Altura dividida pela base. Então, 24 dividido por 7, beleza? Então, ó, altura dividida pela base no triângulo AED, e altura dividida pela base no triângulo ABC. Tá? Então, aqui corresponde ao triângulo AED, maior, e aqui corresponde ao triângulo ABC, menor. Tá? Então, pegar esse 14 aqui, passar para o outro lado, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, né? Então, vamos lá, como? 25 mais D, 25 mais D, desse lado, ficou sozinho, vai ser igual a 14 que vai multiplicar por 24 dividido por 7. Poderia já simplificar direto? Mas vamos botar aqui, ó, 14 vezes 24, e isso tudo divide por 7. Né? Agora eu simplifico com 14 com 7. Divido 14 por 7, divido 7 também por 7. Vou simplificar porque é uma multiplicação em cima, e isso vai ficar o quê? 14 dividido por 7 é 2. 7 dividido por 7 é 1, então embaixo só sobrou 1, né? Dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, vamos deixar somente como produto 2 vezes 24. Então, passar para baixo, vou ter, então, 25 mais D é igual a 2 vezes 24, é 48. Né? Então, lembra agora, se a gente quer o valor de D, esse 25 que está aqui, ele tem que ir para o outro lado. Se ele está somando de um lado, ele passa para o outro lado, subtraindo. Né? Então, o meu D vai ser igual a 48 menos 25. Olha como é fácil, né? É fácil, fácil. Então, sem muito lero, né? Então, D vai ser igual a 48 menos 25. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho como resultado, lembra aqui, ó, 4 menos 2, né? 8 menos 5 é 3, 4 menos 2 é 2, então D é igual a 23. Simples, fácil e não muito extenso, né? Só que são 23 centímetros, porque todas as medidas estão sendo em centímetros, tá? Então, não é muito extenso, tá? Esse exercício é um exercício bem bacaninha. Isso corresponde à letra A do problema. Exercício bem legal mesmo, tá? Para a gente poder redesenhar os triângulos e fazer a nossa semelhança, tá? Bom, então, enquanto eu vou descrevendo aí o próximo, isso aí, ó, um monte de gente acertou.
O Lucas acertou, a Júlia acertou. Parabéns, isso aí, pessoal. Então, significa que vocês estão acompanhando aí, legal, né? Então, vou fazer aqui a chamada. Então, coloquem aí os nomes de vocês. Vamos começar a nossa chamada, tá? E aí eu vou passar os exercícios do capítulo 9. Como o capítulo 9 é um capítulo somente de exercícios da mesma matéria, tá? Então, nós terminamos aí a correção dos exercícios do 8, mas é a mesma matéria do capítulo 9. Então, eu vou colocar aqui do lado. Está na descrição aí já do vídeo também os exercícios, tá? Mas eu vou colocar aqui do lado o que eu quero que vocês tentem fazer nas atividades para casa deste final de semana. Agora, vou apagar aqui rapidamente e vamos lá. Para casa, né? Aí vocês vão utilizar a apostila número 2, tá? Terminamos já com a apostila número 1. Então, para casa, eu quero que vocês façam. Pode fazer os conceituais também. Então, vou botar aqui, página 367, né? E 368. Tá? Então, 368 também. Vou passar os exercícios 1, o 10, o 13, o 15, o 18 e o 21. Tá? Acho que já são um bom número de exercícios, 5 exercícios. Depois eu vou fazer também alguns conceituais, esses aqui são só contextualizados, tá? Mas aí, na próxima aula, a gente faz também os conceituais e também alguns contextualizados para a gente finalizar o capítulo 9. Então, tá aí 5 exercícios para vocês se divertirem. São exercícios muito bons, lidam com a mesma coisa, então é só, lembra que vai ser sempre massificar aquele método, tá? Sempre massificar o método, fazer várias e várias e várias vezes, ok? Então, deixa eu ver como é que está a chamada, beleza, vocês estão colocando lá. Qualquer dúvida que surja, tá? Nesses exercícios, ou até nos conceituais que vocês tenham também, do capítulo 9 ou do capítulo 8, podem utilizar lá o Google Sala de Aula para tirar as dúvidas. Me inscrevam lá no Google Sala de Aula, tirem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Só entrar lá naquela mensagem que eu mandei individualmente para vocês e escrever a dúvida que vocês tenham lá, beleza? Então, vamos dar esse espaço para a gente poder se comunicar. Bom, todos colocaram os nomes aí? Acho que sim. Então, beleza, gente. Valeu, muito obrigado. Tá? Se cuidem, tentem não sair de casa. Se saírem por uma medida urgente, usem máscara, não esqueçam. Usem aí o álcool em gel, que tem que sempre estar do lado de vocês. O meu está aqui do meu ladinho já. Tá? E fiquem bem, fiquem em paz, estudem. E qualquer dúvida, recorram lá, que eu encontro vocês lá no Sala de Aula, beleza? Valeu, pessoal, até mais, bom final de semana.